Olá pessoal, primeiro exemplo do nosso estudo sobre campo elétrico. Um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determinar a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga pontiforme Q, colocada no ponto P nos seguintes casos. A carga positiva, 2 microcoulomb, a carga negativa, menos 3 microcoulomb. Então, essa é a situação. Há uma carga gerando ao redor de si um campo elétrico. No ponto P, a intensidade desse campo é de 6 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. E aí a questão quer que a gente analise a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que vai atuar sobre cada uma dessas cargas. No caso de colocarmos a carga de 2 microcoulomb no ponto P, e no caso de colocarmos a carga de menos 3 microcoulomb no ponto P. Então, vamos ao esquema. Está aí o esquema, o ponto P e a carga. Então, o que vai acontecer com essa carga em relação à força e em relação ao campo elétrico? Nós já estudamos na aula passada que a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção. Olhe atentamente o texto da questão. Ele fala que a direção do campo elétrico é horizontal. Se a direção do campo elétrico é horizontal, a direção da força também é horizontal. A força sempre acompanha a direção do campo elétrico. Com relação ao sentido que a gente tem. Como a carga é positiva, e a gente também já viu isso na videoaula passada, carga positiva, carga de prova positiva, então a força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Se na questão está sendo afirmado que o campo elétrico tem sentido da esquerda para a direita, a força elétrica igualmente também terá seu sentido da esquerda para a direita. Tranquilo? Então agora vamos buscar a intensidade do campo elétrico. Ou melhor, a intensidade da força elétrica, né? A intensidade do campo a gente já tem, que é 6 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, a intensidade da força é dada por força igual a Q vezes E. Força igual a carga vezes o campo elétrico. Então, a força vai ser igual a 2 microcoulomb. 2 microcoulomb é 2 vezes 10 a menos 6. Vezes 6 vezes 10 a quinta, intensidade do campo no ponto P. Multiplicando, teremos força igual a 1,2 newton. Então, a intensidade é essa. A intensidade da força é 1,2 newton. Então, vamos resumir agora a letra A. Força, a intensidade da força, 1,2 newton. Com relação à direção, a gente já viu que ela é horizontal. E o sentido, como a gente já tinha afirmado, a carga é positiva, então F tem o mesmo sentido de E. A força tem o mesmo sentido do campo elétrico. Agora, analisemos a letra B com uma carga de menos 3 microcoulomb. Bom, a direção não muda, certo? E é esse ponto a que eu me referi na videoaula passada. A direção não muda. Então, se a direção do campo elétrico é horizontal, a força também tem a mesma direção. Então, analise. Olha, isso não depende do sinal da carga de prova. Ela pode ser positiva ou negativa. A direção não muda. Olha, o campo elétrico é horizontal nos dois casos, a força também é horizontal. O que é que está mudando aqui? O sentido. Por quê? Porque a carga é negativa. E nós já vimos que quando a carga é negativa, força e campo elétrico têm sentidos opostos. Então, se o campo é da esquerda para a direita, a força vai ser da direita para a esquerda. Tranquilo? Então, vamos buscar agora a intensidade da força elétrica. A intensidade é força igual a Q vezes E. Força vai ser igual a menos 3 microcoulomb, menos 3 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a quinta. Então, multiplicando, teremos que a força é igual a 1,8 newton. Então, resumindo e organizando os dados da letra B para darmos a resposta. Intensidade, 1,8 newton. A direção, horizontal. E o sentido, como já afirmado, a carga de prova é menor do que zero e F tem sentido contrário ao de E.